Oi! Tudo bem com vocês, gente? Que bom! Pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo porque tem um conteúdo que nós não podemos ficar sem na Prova Paulista. Como tivemos o OBMAP, a abertura da Copa do Mundo, então deixamos de ter duas aulas. Então, um vídeo não é rápido, mas o conteúdo é bem tranquilo. Funções orgânicas, o que é isso? Pense assim, toda vez que a gente fala na química em funções, eu estou falando de juntar coisas pelas propriedades que são parecidas. Então, por exemplo, vou juntar aqui tudo que é vermelho, vou juntar aqui tudo que é de algodão, vou juntar aqui tudo que tem oxigênio. E aí nós começamos a entender que na química são grupos, grupos de coisas que têm algo em comum. Para cada um deles é uma função. Então, basicamente, você olhando para essa situação aqui, isso aqui são alguns exemplos. O que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção no que tem de diferente. Então, nós temos lá o hidrocarboneto, que só tem carbono, hidrogênio, e quando algo diferente aparece. Então, analisa aqui, ó. Isso aqui é um hidrocarboneto, porque eu tenho aqui somente carbono e hidrogênio, porém apareceu um tiozinho estranho aqui, ó, que é o OH. O nome disso é hidroxila, beleza? Hidroxila. Então eu tenho aqui uma hidroxila, aqui também e aqui também. Só que repara que eu só tenho isso de diferente, não tem nada além da hidroxila. Então, quando isso acontecer, em qualquer situação que eu tenho um hidrocarboneto, que vai ter um novo companheiro aqui, que é o OH nesse caso, eu vou chamar isso de álcool. Então, álcool é uma função orgânica, ou seja, é um grupo de todas as substâncias, todas as moléculas que tem esse OH aqui e somente ele. Então, se você reparar nesse primeiro aqui, ó, eu tenho 4 carbonos e um OH na ponta. No segundo, 3 carbonos, um OH em cima e assim por diante. Isso caracteriza um álcool. E para você dar um nome disso, não se preocupa com esse nome feio. Foca na terminação. Toda vez que você terminar em ol, a chance de ser álcool é muito grande. Porque nós temos o álcool, o fenol, que vai daqui a pouco, e o enol. Mas terminou em ol, tem OH ali no meio. Beleza? Você não precisa saber o que é butan 1, propan 2, metilpentan, não precisa saber. Eu quero que você foque na terminação. Terminou em ol, provavelmente vai ser um álcool. Então, álcool, toda e qualquer molécula que tem um OH ligado a um carbono. Beleza? Próximo. Fenol. Por que eu falei que pode ser que seja um álcool? Porque também tem essa situação. Ó. O fenol, ele é um OH ligado a um benzeno. Só isso. Viu um OH ligado a um benzeno, como por exemplo, olha o tamanho dessa molécula aqui. Mas você está vendo que tem um OH ligado a um benzeno, que eu marquei aqui de vermelho? Isso é um fenol. Então, nessa molécula, eu tenho a função orgânica fenol. Então, gente, é isso que você vai fazer. Quando a gente fala do álcool, você simplesmente está olhando para o OH. Então, quando a gente fala de fenol, eu estou procurando aqui. Opa, quebrei. Ai, por que eu quebrei? Enfim, quando eu estou falando lá do fenol, eu estou pensando em entender o que é OH junto com um benzeno. Nesse caso aqui, nós temos a cetona, que é qualquer molécula carbônica que tem uma dupla com oxigênio. Aqui sozinha entre dois carbonos. Então eu tenho aqui uns carboninhos e tá saindo do meio deles, ó, uma dupla do oxigênio. Isso tem o nome de cetona. E toda cetona termina em ona, o nome. Não precisa se preocupar com esse butan 2, propan 2, hexan 2. Não precisa se preocupar. Foca em achar o que é diferente, olha só. Aqui eu tenho uma dupla com oxigênio. E repara que eu não tenho mais nada próximo. Isso é uma cetona. Cuidado, tá? Não é acetona que a gente está acostumado, porque tira o esmalte. A cetona é um tipo, mas aqui nós estamos preocupados com um grupo funcional, que é o mesmo que uma função orgânica. Visualizou em qualquer substância uma dupla com oxigênio ligada entre um carboninho e outro, igual está aqui? O nome disso é cetona. E toda molécula cetona termina em ona, o nome dela. Beleza? Então passou na sua frente propanona, terminou em ona, tem uma cetona, então tem uma dupla com oxigênio lá. Beleza?
Essa dupla com oxigênio aqui se chama carbonila. Carbonila. Próximo, aldeído. Repara, tem uma dupla com oxigênio, porém, olha só, tem um hidrogênio saindo junto aqui, ó. Então, olha só como que eu identifico o aldeído. Eu tenho uma dupla com oxigênio, um hidrogênio aqui embaixo, aldeído. Outra situação, eu tenho uma dupla com oxigênio e o hidrogênio aqui embaixo, aldeído. Repara que isso sempre acontece em uma ponta da cadeia. Você nunca vai ter um aldeído no meio da cadeia. Qual é a diferença da cetona para o aldeído? A cetona, você tem somente a dupla com oxigênio. O aldeído, você obrigatoriamente tem que ter a dupla com oxigênio com esse hidrogênio aqui embaixo saindo. Beleza? Toda substância que é um aldeído termina em al. Então, etanal, propanal, dimetilpentanal, você não precisa se preocupar com esses nomes. Só se preocupa com terminou em al, é um aldeído. Então, o que está marcado azul aqui é o nome, e o que está marcado em vermelho, se você encontrar essa dupla com oxigênio com um hidrogênio em qualquer substância, sempre vai ser um aldeído. Próximo, olha esse aqui que legal. Ácido carboxílico. O que ele tem? Ele tem uma dupla com oxigênio, só que ele tem um OH aqui embaixo, muito parecido com o aldeído. Qual é a diferença? Tem esse O ligado aqui ao hidrogênio. Então, eu tenho um grupamento que nós chamamos de ácido carboxílico. Viu? Uma dupla com oxigênio e um OH ligado, ó, tudo no mesmo carboninho, ácido carboxílico. Também sempre vai estar em uma ponta da cadeia. Então, você nunca vai ver, por exemplo, um aldeído nessa região. Ele sempre está em uma ponta. Desculpa, aldeído não, ácido carboxílico. Ele sempre vai estar em uma das pontas. Qual é a diferença de aldeído e de ácido carboxílico? O ácido carboxílico tem uma dupla com oxigênio e um OH. O aldeído tem uma dupla com oxigênio, porém um H. Beleza? Fala comigo, vocês não estão me respondendo, que absurdo. Éter. O que é um éter? Vocês já viram, é um heteroátomo, aquela molécula que tem um átomo entre dois carbonos, só que nesse caso tem que ser o oxigênio. Então, viu o oxigênio entre dois carbonos, o nome disso é éter. A função orgânica é éter. Beleza? E aqui nós temos esse nominho, ó, viu ox, ano, independente de onde seja, você sabe que é um éter. E no ácido carboxílico, eu não falei, né? Ele sempre começa com ácido e termina com óico. Então, ácido etanóico, por exemplo. Nesse caso aqui, viu um oxigênio entre dois carbonos, nós estamos falando de um éter. Cuidado para não confundir com éster. Eu sei, nomes parecidos, eu sei, coisas muito parecidas, mas é mais tranquilo do que você imagina. É só você procurar. Procurou e achou aquilo que é em comum, você já sabe que aquele grupo vai ser sempre assim. Então, esse cara, uma dupla com oxigênio ligada a um oxigênio, o nome disso é éster. Qual é a diferença dele para o éter? O éter não tem essa dupla aqui, ó. O éter vai ter só o oxigênio. Então, uma dupla com oxigênio ligada a outro oxigênio é um éster. E o éster está sempre no meio da cadeia, tá? Sempre no meio. Como é que eu identifico o nome? Ato, íla. Se você viu qualquer substância que tem ato e íla, é um éster. Próximo, amina. Até agora nós vimos as funções orgânicas oxigenadas, que são aquelas que têm oxigênio. Agora nós vamos ver aquela que tem nitrogênio. São poucas, tá? Então, amina, nitrogênio no meio da cadeia, em qualquer lugar. Então, tá vendo que eu tenho um nitrogênio aqui ligado a um H, aqui só nitrogênio, aqui H2N, aqui HN e N? Não importa, são nitrogênios que estão na cadeia. Como eles estão sozinhos, estão só acompanhados de um hidrogênio no máximo, o nome disso é amina. Qualquer substância que tenha um nitrogênio na cadeia carbônica, sem mais nada ligado a ele, a não ser um hidrogênio, se chama amina, beleza? E o nome é a mesma coisa, sempre vai estar escrito amina. Então, propanamina, butanamina, o nome amina do grupo também está no nome da substância, tá? E a outra, que é a última, amida. Qual é a diferença da amina para amida? A amida vai ter o grupo do hidrogênio aqui bonitinho,
porém com uma dupla com oxigênio. Então nós temos aqui uma amida, dupla com oxigênio ligada a um nitrogênio. Sempre que você ver qualquer molécula que tem uma dupla com oxigênio ligada a um nitrogênio, sempre vai ser uma amida, beleza? Então nós temos álcool, fenol, cetona, ácido carboxílico, aldeído, éter, éster, amina e amida. Como você faz para lembrar disso? Você vai, infelizmente, vai ter que decorar. Mas é só você reconhecer padrões. Olha para a molécula. Se você visualizar qualquer situação que tenha essas características, você sabe que aquele grupo é o que você está pensando. Então, por exemplo, viu uma molécula com dupla O no meio, é sempre uma cetona. Viu uma molécula com dupla O e um OH no final, tudo junto? Ácido carboxílico. Enfim, você vai sempre analisar o que está na molécula. E você pode ter vários na mesma molécula, tá? É possível você ter uma ponta com aldeído, um álcool ali no meio e uma amina também. É só você procurar esses padrões, beleza? Isso está no seu livro, não lembro agora a página, deveria ter olhado, mas não olhei. Então a página vai estar lá, mas funções orgânicas oxigenadas e funções orgânicas nitrogenadas. Está no seu livro uma tabelinha, tipo um mapa mental com todas as funções que eu falei aqui. Também aqui na pasta desse vídeo, aqui, né, nós estamos no YouTube agora, mas lá na pasta da turma também tem esse slide que eu utilizei para você utilizar como referência também. Estou na escola, qualquer dúvida venha me procurar, porque esse conteúdo com certeza cai na prova paulista. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e tchau.